Hoje nós celebramos a transfiguração do Senhor, a transfiguração de Jesus, que está contida no Evangelho de hoje, e em muitos lugares também se celebra o Senhor bom Jesus, o bom Jesus. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Na transfiguração, Jesus se revela, de uma forma especial e particular, ele se revela aos seus apóstolos. Eles sentem a presença de Deus tão forte, tão boa, que eles querem ficar no mesmo lugar que estão, que eles querem se acomodar por lá. Nós precisamos ver todos os contextos dessa passagem. Primeiro, eles vão a uma alta montanha. Assim como nós, em algumas situações da vida, especialmente quando a gente reza, a gente se coloca num lugar mais alto. Não só fisicamente, porque geralmente pelo menos alguns degraus na escada para chegar à igreja, ou para estar no patamar da igreja, até o presbitério, lugar mais alto ainda. Não só nesse contexto físico, mas espiritualmente nós precisamos, para rezar, nos colocar num lugar mais alto. Isso no Antigo Testamento especialmente, nós vemos muito, por exemplo, Moisés subia a montanha, quando ele voltava, o seu rosto brilhava. Tantas passagens que falam sobre isso. E com Jesus não era diferente, ele subia num lugar mais alto, ele chamava os apóstolos para isso. Subia ao monte para rezar. Mas era muito mais do que subir a um lugar alto fisicamente. É porque nós precisamos ter um olhar mais amplo para as coisas. Nada mais amplo do que olhar de cima, por um outro ângulo. Vamos dizer assim, pelo ângulo de Deus para a vida da gente. Pelo olhar que Deus nos olha. Ele nos olha não como menores, mas Ele nos olha por um ângulo de visão muito mais amplo. Ele conhece a nossa história. Ele é o princípio, meio e fim. Ele sabe quem nós somos, o que nós podemos ser. Então, quando a gente se coloca em oração, nós precisamos ter essa atitude de nos colocar num lugar alto, num lugar onde está superior, acima dos nossos sentimentos ou pensamentos mais falhos ou mais baixos, próprios da nossa humanidade. Às vezes até mesquinhos, egoístas, orgulhosos, Nós precisamos ter essa mudança. E por que ele faz isso? Ele leva Pedro, Tiago e João com ele, e depois, quando começa o momento de oração, ele se transfigura, e seu rosto brilha como o sol, suas roupas ficam brancas como a luz. Nós temos até a primeira leitura de uma profecia de Daniel, uma experiência mística em que ele vê isso acontecer de uma outra forma, em outro tempo, por um outro ângulo. Claro que ali foi um acontecimento extraordinário, transfigurar-se, mudar a figura. Mas quantos de nós já não vimos irmãos e irmãs, ou também não vimos na nossa vida, situações e circunstâncias em que também nós nos transfiguramos? Aquela situação em que a gente muda a figura, a maneira de olhar para as coisas, a maneira de enxergar as coisas, a maneira de enfrentar as coisas. A gente também, a conversão nada mais é do que uma transfiguração. Mudar a figura, mudar o nosso jeito de olhar para a vida, mudar a nossa maneira de enxergar a história. Isso é transfigurar-se, mudar a figura. Eu lembro que, claro, também tem a questão da idade, talvez de uma pureza maior, inocência maior, mas eu lembro que quando eu participei de um encontro que marcou muito a minha vida, que foi uma experiência de oração, eu tinha 13 anos, na época, bem novinho, adolescente. Quando eu cheguei na aula, isso foi sexta, sábado, domingo. Quando eu cheguei na segunda-feira na minha escola, os meus amigos de escola falavam assim: o que está acontecendo? O Reginaldo está diferente. Está diferente, parece, não sei, alguma coisa diferente com ele. E aí hoje, olhando a história ali, a gente tinha todo um contexto, era coisa de época, vamos dizer assim, do ginásio, tinha uma briguinha lá, que a gente se uniu, se perdoou justamente nesse dia, foi muito bonito. Mas para dizer, alguma coisa havia de diferente. O que havia de diferente? Não tinha feito nada diferente no físico, mas havia uma postura diferente diante da vida. Eu estava extremamente tocado, mexido, por causa de um encontro com Deus. Por isso que a palavra de Deus fala tanto para nós que a gente tem que reavivar em nós o primeiro amor. Claro que o encontro com Deus se dá a cada dia, mas existem momentos marcantes na vida da gente. A gente não pode perder esses momentos. Nós temos que revivê-los sempre, sempre, para que a gente não perca o foco e a essência das coisas, para que a gente não se perca no emaranhado da vida. Isso não só na vida espiritual. Também, de vez em quando, a gente tem que parar e perceber o que nos faz felizes de fato.
Às vezes a gente usa tantos apetrechos para a felicidade e existe algo que nos faz felizes de fato. E isso precisa estar no nosso radar, no nosso olhar. Mas aí acontece que Jesus se transfigura e aparece com ele Moisés e Elias, que ali é a figura da lei e dos profetas, a gente diz, né? A lei, Moisés, os mandamentos, Elias, os profetas, as profecias, para dizer Jesus é a realização das promessas. A expectativa que os discípulos, que os apóstolos que estavam lá tinham, estava se realizando em Jesus. Esse olhar de que Deus responde a tudo que precisamos, nem sempre do jeito que precisamos. Tanto é que num primeiro momento, quando Pedro percebe isso, ele fala, ele toma a iniciativa, toma a palavra e diz o que os outros também sentiam. Está muito bom aqui, para que fazer outra coisa? Vamos ficar aqui. Vamos fazer as tendas para vocês. Eles nem se preocuparam com eles, né? Vamos fazer as tendas para Moisés, Elias e para o Senhor, 3 tendas, e nós vamos ficar aqui no relento. Não tem problema, o importante é ficar aqui, está bom demais. Esse é um risco que nós precisamos estar atentos. Porque quando a gente tem experiências com Deus, muitas vezes a nossa vontade, num momento bom, no aconchego, é nos acomodar onde a gente está. Mas não dá para ser cristão acomodados. Deus quer que a gente tome uma atitude de mudança, uma mudança de perspectiva e uma mudança de perspectiva no mundo. Experimentar a paz em nós e levá-la ao mundo. Experimentar o amor em nós e levá-lo ao mundo. Experimentar a alegria em nós e levá-la ao mundo. Não dá para ser diferente. Fazer discípulos, esse é o mandamento. Então nós temos que tomar cuidado. Nós estamos num tempo de pandemia, ainda muitos lugares estão com as igrejas fechadas, está tudo ainda instável, mas aos poucos vai reabrindo, ainda sem total abertura. Vai chegar um dia que vai ser essa total abertura. Qual o risco que nós corremos? De termos nos acomodado e de achar que a gente não precisa visitar o outro, que a gente não precisa se aproximar muito dos outros, que a gente não precisa se aproximar da casa de Deus, que a gente não precisa da comunidade. É um engano. Tanto que Jesus, quando percebe que os discípulos estão querendo ficar ali no seu cantinho, ele diz para eles: vamos seguir a viagem, vamos seguir em frente, é preciso descer da montanha, eu preciso ir para Jerusalém, né? Jesus precisa seguir viagem e ele vai morrer na cruz. Um tempo depois, pouco tempo depois, imagina-se historicamente. E os discípulos ainda são chamados para não contar para ninguém até que tudo aconteça, até acontecer paixão, morte e ressurreição. Nós costumamos dizer que esse foi um momento de respiro que Jesus deu aos apóstolos, de confirmação para eles manterem a esperança. Na vida, Deus vai dar vários momentos para que a gente mantenha a esperança. Vários momentos de Monte Tabor, para que a gente enfrente as dificuldades. E é com essa confiança que eu e você somos chamados a seguir.